Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um dia de programação. Hoje, com o quadro Eu Mulher no Meu Processo Criativo, com um artista que me inspira muito e também inspira um público bastante especial. Essa é a Ocupação Poética na Rotina, que é um projeto que eu coloquei em prática em 2013 e nessa ocupação a gente está tendo um incentivo da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, 2021, com execução em 2022. E para dar continuidade a essa programação maravilhosa, a gente trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro muito e que é de um grande prazer tê-la aqui, que é Mariane Bijo. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada por aceitar esse convite maravilhoso. E eu vou apresentar um pouco sobre Mari, né? Mariane Bijo é pernambucana, de Recife, e é multiartista. Escritora, contadora de história, cantora e radialista. Ministra oficinas de literatura para crianças, jovens e educadores e apresenta o programa de rádio infantil, a Rádio Matraquinha. Junto à sua irmã, a musicista Mila Bijo, integra o projeto Cordel Animado, que eu amo, que é um espetáculo de história em cordel para crianças. Em 2007 lançou seu primeiro folheto de cordel, A Mãe que Pariu o Mundo, e premiado, né, pela Prefeitura de Recife. Daí por diante a poesia tomou conta de sua vida. Hoje possui dezenas de cordéis e mais de 10 livros infantis publicados. Mari também tem álbuns musicais, além de alguns singles disponíveis para escuta nas principais plataformas digitais. Ela é digital, meu amor. Diz que é ela, diz que é ela. Mari, e para além do artístico, né? Para além do profissional, quem é Mari Bijo? Ai, meu Deus. Mari Bijo é uma pessoa, é uma mulher nordestina, negra, mãe, gorda, que se coloca em todos esses locais de fala e que, através da poesia, através da literatura, se comunica e se coloca nesses lugares todos, né? A maternidade veio e aí começa a reverberar no que eu escrevo, e aí todas essas potencialidades do ser mulher, né? Da feminilidade e do feminismo vão reverberar no que eu escrevo também. E é uma pessoa que luta contra as suas inseguranças e contra as suas incertezas, né? Ser artista no Nordeste do Brasil e viver de arte e sustentar uma família com arte traz um bocado de ansiedade e de insegurança. Mas eu sou essa pessoa que está criando e lutando para vencer esses obstáculos todos, esses desafios todos e seguir levantando a bandeira mesmo da poesia e da literatura. E gosto, eu sou uma pessoa, Mari Bijo é uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas, por isso que eu estou feliz de estar aqui com você, minha xará. Meu amor, eu tenho um amor muito imenso assim, por Mari, uma admiração muito grande. A gente teve a oportunidade de se conhecer aqui em Triunfo e em algumas ocasiões, né, Mari? Uma vez no Pé na Rua, que tu veio entrevistar, eu E bem adolescente ainda, enfim, entrando no mundo da arte e tudo mais. E após a gente teve a oportunidade de se encontrar, tu veio com Suzana Moraes também, que é contadora de história, vieram para cá e a gente teve a oportunidade de fazer uma oficina com Mari. Então, hoje para mim está sendo um dia muito especial, na verdade, porque realmente é uma pessoa que eu amo e admiro muito, que é uma grande força assim para mim, uma grande incentivadora também dessa força, nessa força mulher, essa força mãe. Oh, tu sabe, né, Mari, que eu sou mãe também. sei. Então, Sabe, essa força mãe também longe, né? Porque veio logo a pandemia e eu nem consegui foi, visitar vocês ainda, mas estou foi, acompanhando. sim. A E quando revolução. tudo melhorar, com certeza eu quero aparecer por aí para dar um cheiro em vocês. Então, Mari, bora lá. O que lhe tocou a fazer poesia para o público infantil? Onde isso lhe levou? Eu sei que já lhe levou para vários lugares, assim, para várias experiências.
Mas conta um pouco assim desse percurso teu de entrar na literatura infantil, percorrer por esse viés que é tão mágico, tão lindo e que também não é todo mundo que consegue adentrar nisso, né? Porque eu falo isso assim porque eu já tive algumas experiências de contações de história e eu percebo que realmente você tem que ter o jogo de cintura, tem que ter a sabedoria de lidar com criança e tudo mais. E eu já tive a oportunidade de lhe ver apresentando e realmente eu sei o quão incrível você é, assim, para dar conta de um todo. Então, conta para nós um pouco sobre isso, Mari. É um público super exigente, né? As pessoas caem na falácia de achar que a criança não percebe, não compreende, não alcança, mas é enganação. Na verdade, eles são super exigentes porque eles são totalmente transparentes. Então, se eles não estiverem gostando, se eles não estiverem curtindo, se eles não comprarem aquela ideia, já era, acabou, né? O seu trabalho não tem vez nem voz. Então, é uma relação que a gente constrói mesmo e que a gente aprende a lidar com essa transparência deles e a contornar o que não está dando certo, improvisa o tempo todo. É bem desafiador e para mim é bem especial assim trabalhar com o público infantil. Eu comecei escrevendo em 2007, meu primeiro folheto está aí na sua mão, né? Fã que é fã, tem o primeiro. Tem o primeiro cordel. Que foi a mãe que Tá pariu. aqui, ó. Aham. E ele é lúdico. Ele já em si traz essa coisa do fantástico, do maravilhoso. É muito é um cordel narrativo que traz um enredo de fantasia mesmo, né, de encantamento. Então eu já dava pistas ali da minha linguagem, né, da linguagem que me apetece. E eu sempre fui criança, né? Eu envelheci, amadureci, mas a minha criança interior, ela vibra o tempo todo em tudo que eu faço. Eu gosto de trabalhos manuais, eu gosto de cantar, eu gosto de declamar, eu gosto de ler, eu gosto de desenhar, eu gosto, né? Então, o tempo todo essa criança está vibrando. Eu sou uma pessoa intensa que às vezes precisa lidar com esse lado infantil que, né, de fazer birra e Entusiasmo, né, e tudo mais. pois é. E aí, essa criança sempre foi muito latente em tudo que eu fazia, né? E quando eu comecei a escrever, aconteceu que eu estava vivenciando a experiência de ser irmã de duas crianças. Minha mãe passou por um segundo casamento e teve dois filhos, e eu já era adulta quando os meus irmãos chegaram. Então, eu comecei a experimentar muito de perto ali a convivência com esse universo infantil. E aquilo me despertou para trazer para dentro da literatura essa magia tão pulsante que tem dentro da cabeça das crianças, né? Porque as crianças salvam o mundo, salvam a rotina, salvam a nossa vida com essa inocência e com toda essa fantasia que eles vivenciam, toda essa criatividade que eles emanam. E aí eu comecei a fazer os meus primeiros escritos, coincidentemente, porque, né, o cosmos ele vai confluindo, né? As coisas vão acontecendo e aí depois é que você vai entender por que que tudo aquilo aconteceu ao mesmo tempo. Mas coincidentemente, nesse mesmo período que eu estava experimentando esses versos infantis, o SESC, que é um grande incentivador, né, dos artistas aqui em Pernambuco, você sabe, o SESC Santa Rita, que tinha um trabalho específico com literatura, me convidou para ministrar uma oficina de literatura de cordel para crianças. E aí, meu primeiro ímpeto foi dizer: não, não vou, nunca fiz, não sei, né? Não, não dá. Mas aí eu me recolhi e pensei: será que eu sou capaz de fazer? Será que eu consigo? Estou começando agora no cordel, será que eu já consigo passar isso para criança? Então, para essa oficina, eu preparei vários textos, eu criei um monte de coisa. Inclusive, esses textos depois viraram uma coletânea que ganhou o prêmio do Ministério da Cultura e tudo mais, mas provocada por essa oficina. E aí a oficina foi uma experiência maravilhosa, um êxito assim incrível. E deu super certo e foi um grande pontapé para eu começar a escrever para crianças. E nessa época, 2007, 2008, tinha pouquíssima gente escrevendo para a infância, literatura de cordel para a infância. Aqui no Recife a gente tinha Cris Quintas,
Tinha Ana Raquel Campos e Érica Montenegro. Mas Tudo cordel, Mari. cordel infantil. Mas Para assim, mim, assim, já era muito, não é não? pois é, mas em comparação com a quantidade de escritores escrevendo para infância em outras linguagens, sem ser a literatura de cordel, ainda era muito pouco. Né? Eram 3 mulheres assim escrevendo e que ainda não tinham expressividade na cena poética, ainda estavam começando a ser conhecidas e a trabalhar os textos e tudo mais. E eu entro pegando carona nesse pioneirismo delas, né? E desenvolvendo meus textos e desenvolvendo as oficinas também, porque começou tudo junto. Começou a questão da escrita e também das oficinas. E só 4 anos mais tarde foi que eu levei para o palco esses textos, né? Foi em 2012 que o Cordel Animado começou. Faz 10 anos esse ano, em março. Olha, coisa linda. De vez em quando na verdade, assim, todo amigo meu que tem filho, eu sempre recomendo cordel animado, entendeu? E de Uhum. vez em quando eu fico botando aqui para a Aurora assistir. E realmente é uma grande inspiração, assim. Quando pré-pandemia, né? Antes de ter a pandemia, eu sempre ficava feliz, assim, quando eu via alguma coisa que poderia ter perto de tu, Uhum. que vocês iam se apresentar para ficar atrás, catando para poder ir, porque não é além, né? Assim, não é só para o público infantil, acaba que você, sua história, enfim, sua musicalidade com Mila e todo o contexto que é o cordel animado, acaba que abrange um todo, né? Todo mundo, não só os filhos, mas como os pais. Eu acredito que às vezes os pais gostam mais do que os filhos, assim. Não, tem várias piadas internas que só os pais entendem, tem várias comunicações que são entre adultos no meio da apresentação. Amo demais. E as crianças, hã? Hã? Porque eu acho que é isso. Quando a gente cativa a família inteira, a gente ganha muito mais, né, do que Uhum. se propõe a fazer algo limitado ao que a gente acha que é o universo da criança. Porque, mais uma vez, eu bato nessa tecla. A criança não tem esses limites que a gente comumente coloca. Ela alcança muito mais do que a gente imagina. Né? Às vezes, naquela hora, ela pode até não entender, mas depois ela consegue fazer uma conexão que a gente nem esperava. Né? Os filhos da gente, você deve estar passando por isso, são surpreendentes. Eles, né, têm umas novidades na rotina, né, de coisas que eles aprendem, de coisas que eles verbalizam, que a gente fica. Uhum. É, Passado. É bem isso, assim. é seu, né? Aí eu não subestimo as crianças, e por não subestimá-las, eu acabo conquistando os adultos também, né, que estão ali, Uhum. às vezes bem desinteressados, às vezes no celular, mas aí eu brinco e faço alguma coisa que trago eles para junto também. Justamente, até porque você assim é muito família, né? E também a questão, a importância que é a família como um todo está no processo de, enfim, de nascimento e do resto da vida para a criança. A importância que é, porque às vezes a nossa correria realmente nos distancia, né, dos nossos próprios filhos, assim. Então, é muito importante isso seu, de trazer, pelo menos em algum momento trazer a família para estar perto como um todo, porque hoje em dia eu acho assim cada vez mais difícil, né? Uhum. Depois que eu sou mãe, assim, eu estou tendo essa percepção de o quão é importante estar sempre perto, a família como um todo, porque às vezes sobra sempre para a mãe, né? A carga sempre é mais para a mãe, a exigência é mais para a mãe, só que é um todo, não adianta. Se a Uhum. mãe fica sobrecarregada, acaba que, enfim, fica super cansada e precisa de o resto do apoio familiar para segurar toda a onda, né? Porque depois que vem um filho assim, Muda tudo. muda tudo. Muda tudo. Maria, quanto ao seu processo criativo, como se dá assim, o seu processo para você criar história, para você criar cordel? Quando ela acontece, se você é uma poeta disciplinada, se você tem os seus bloqueios. Olha, E em relação ao erro, assim, a inspiração quando não vem, como é que você lidar com isso?
com frustrações e tudo mais. Olha, já foi um processo criativo muito romântico, né? De só vir com a inspiração, de ter os insights, mas acontece que a rotina acaba engolindo a gente, e se a gente ficar esperando por essas inspirações e esses insights, não vai acontecer, você não vai mais escrever. Não vai. O bloqueio que a gente acha que tem é essa esperança de cair do céu alguma coisa que vai nos inspirar, quando na verdade a prática para mim hoje é o que move a minha inspiração, é o que mantém a minha inspiração elevada para escrever. Nem sempre vai sair coisa boa, né? Nem sempre a gente vai produzir coisas maravilhosas. Mas o importante é estar sempre escrevendo, sempre produzindo. E isso é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, não é uma coisa que me acompanhou durante esses quase 15 anos como escritora. Foi uma coisa que demorou para eu entender. No início eu escrevi um cordel, eu passava 6 meses para escrever outra coisa, né? Porque estava esperando essa inspiração divina. Quando era provocada para escrever sob encomenda, porque cordelista escreve muito sob demanda, suava, né, para produzir. Fria. Mas à medida que eu fui entendendo esse processo de transpirar, né, não só inspirar, mas transpirar também, de sentar a bunda na cadeira e escrever, eu comecei a ter uma produtividade muito maior, produzir coisas cada vez melhores, porque é isso, a prática vai te levando a lapidar a tua escrita, vai te levando a escrever cada vez melhor, né? Então, hoje eu tenho uma fluidez muito boa. Quando eu preciso escrever sob demanda, eu escrevo em minutos, mas só mando para o meu cliente depois de alguns dias, para ele achar que aquilo demorou mais do que deveria, porque combinar, né? Ninguém vai saber que eu sou uma máquina. Eu dou uma enrolada boa, mas eu escrevo rápido, né? E me proponho a sentar e escrever. E aí, quando vem a inspiração, é mais fácil ainda de eu captar essa mensagem da inspiração, do insight, e transformar isso num texto com qualidade, com beleza, conteúdo e tudo mais, né? Já estou assim bem, bem mais à vontade com o meu processo criativo. Era uma coisa que antes ficava aquela angústia, ai meu Deus, faz tanto tempo que eu não escrevo, ai, 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 ai. Na pandemia aconteceu muito isso, de eu ter booms, assim, de eu ter altos e baixos, de eu escrever muito, de eu compor músicas, de eu fazer mil coisas, e daqui a pouco zero. E aí peraí, eu sei como faz, volta, vamos retomar essa produtividade, vamos fazer. Queria escrever sobre um tema e não saía de jeito nenhum. Mas aí fui na insistência e tem uma hora que vai sair, né? Tem uma hora que vai sair, mas você tem que transformar isso num. É o meu trabalho, então as pessoas não vão trabalhar, né, todos os dias, saem de casa e vão. Então, pronto, eu escrevo, eu me proponho a escrever ou fazer algo relacionado à escrita, porque para escrever tem pesquisa, tem estudo, tem leitura, tem mil coisas, mas eu trabalho todos os dias a minha escrita. Pode-se dizer que eu trabalho todos os dias, seja escrevendo, pesquisando, estudando, lendo, mas é todo dia um movimento que possibilita esse meu processo criativo para que ele não fique estagnado, né? Ô, Mari, e também essa questão, assim, porque, por exemplo, você escreve, mas você escreve uma coisa que requer mais uma demanda de atenção e cuidado, que é a literatura de cordel, né? Que não é uma escrita livre, ela tem toda uma estrutura silábica e tudo mais. Então, é bem mais complicado, porque tem a seriedade da coisa, né? De você escrever bem estruturado. Isso. É isso que eu tenho um pouco de dúvida, assim. Como foi teu contato com a literatura de cordel? Porque tu é da região metropolitana, né? E aqui porque geralmente a literatura de cordel é mais para banda de cá, do sertão do Pajeú, não é isso? Tá. Apesar que você sempre esteve no meio da literatura, Uhum. isso facilita, né, para você ter o conhecimento e os acessos. Mas o que foi que lhe instigou assim a estudar? Porque teve um processo de estudo, né? Você não começou escrevendo cordel assim. Não foi do nada, né?
Eu estava, na verdade, no final do ensino médio, eu tive uma professora, eu gosto sempre de falar dessa história, desse primeiro contato, para as pessoas poderem entender a importância sempre dos mestres e mestras que passam pela nossa vida, né? Porque eles modificam realmente, eles transformam ali o caminho, né? Eles abrem portas e são muito especiais, muito importantes. E eu tive uma professora no ensino médio que notou o meu interesse, na verdade, pelo movimento armorial. Eu fiquei muito encantada quando a gente começou a estudar Ariano Suassuna, movimento armorial, a Pedra do Rei no Santa e a Porca, todo aquele cenário que ele construía, que ele reconstruía, na verdade, aquele linguajar que ele trazia, né, misturando o nordestinês e uma erudição europeia, uma coisa muito louca, muito antropofágica. E tinha música também, e tinha gravura, e era tudo misturado, sabe? Era uma coisa muito completa e complexa. E aí eu fiquei muito louca pelo movimento armorial, e a professora notou, né? Foi sagaz de dizer, eita, essa menina aí eu posso cutucar mais, que vai sair mais coisa, né? E aí ela começou a me falar sobre, na verdade, as fontes nas quais Ariano bebia. E aí ela começou a me apresentar Leandro Gomes de Barros e folhetos clássicos da literatura de cordel. E aí, minha filha, minha cabeça veio, né? Minha vida mudou ali, porque eu disse, não acredito que esse negócio existe. Eu sempre gostei muito de artes cênicas, de teatro, de falar em público, né? Todos os meus trabalhos da escola, eu sempre inventava de fazer uma peça, de fazer alguma coisa, né? De alguma munganga. E aí, quando eu vi que existia, e adorava ler, sempre adorei ler. Então, quando eu vi que existia uma literatura que tinha essa dimensão da oralidade cênica, né? Porque o cordel é isso, ele é feito para ser ouvido, para ser visto, para ser declamado, para ser dito em voz alta, né? Tem gente que brinca dizendo que é uma oralitura, a mistura da oralidade com a literatura. Quando eu descobri que isso existia, sabe, minha cabeça virou, meu mundo, uou, o que acontece, né? E aí eu dei um mergulho nesse universo, terminei o ensino médio, comecei a cursar turismo na escola técnica, no Cefet. Aí encontrei um outro professor que era apaixonado pela literatura de cordel e lecionava uma cadeira chamada Cultura Pernambucana. Então, o cordel fazia parte da disciplina. Quando eu cheguei para ele, ele disse, professor, eu sou uma leitora ávida de literatura de cordel e literatura popular, e eu gosto, inclusive, de declamar. Aí ele me pegou pela palavra, literalmente pela palavra. E toda a aula eu fazia uma abertura. Ele me fazia decorar um texto, e toda a aula eu firmei esse compromisso com ele. Toda semana eu estava lá fazendo a abertura da aula dele, declamando frente à sala. Depois ele me fez declamar em frente ao pátio. E aí isso foi tomando outras proporções e outras dimensões. Então, veja, duas figuras ali, uma professora e um professor, que me trouxeram isso. E aí eu cheguei em casa, o universo ali, né, trabalhando para que eu me tornasse uma cordelista, e disse para minha mãe, olha, eu estou muito apaixonada por esse negócio aqui que se chama literatura de cordel, é uma coisa muito incrível, eu não sabia nem que existia, e é muito próximo e está ligado à nossa história mesmo de povo, né, de nação, né, tá ligada à nossa ancestralidade. E aí minha mãe disse, cordel, menina, tem um caba que trabalha comigo no Banco do Nordeste, José Honório, que ele tem um negócio aí com cordel. Menina, quando eu mamãe trabalhava com o fundador da Unicordel, extinta Unicordel, União dos Cordelistas de Pernambuco. E aí ela me apresentou, disse, Honório, minha filha, está apaixonada por cordel. Aí ele botou isso aqui de olho, que naquela época não tinha ninguém da minha faixa etária frequentando recital, se interessando por E literatura. mulher, né, Mari, também. Pois É um meio majoritariamente de homem, né? Eu acho que ele mais se impressionou. Há 15 anos atrás era muito pior. Aqui, sim. Acompanhava nos recitais, porque era um ambiente boêmio e, digamos assim, até
agressivo para uma mulher estar, né? E se colocar diante de um microfone, subir num palco para recitar. Aí era a galera chamando de gostosa, era cerveja molhando, enfim, sabe? Gritos, berros. Era um ambiente que não era assim muito acolhedor, digamos, né, para uma mulher jovem. E aí ela me acompanhava nos recitais e tal, me entregou na mão de Honório, né? Ele foi bem padrinho mesmo. Ele me levava, ele me cercava, ele me conduzia, me apoiava. E aí eu fui para declamar. Declamava Gessia Quirino, declamava Chico Pedrosa, folhetos clássicos. Declamava, até que Honório começou a me provocar. E você não vai escrever, não? Você não vai tentar esboçar alguma coisa? Porque ele queria uma cordelista, ele não queria uma declamadora. Queria me trazer para a Unicordel como cordelista. E aí, o primeiro cordel que eu escrevi, A Mãe que Pariu o Mundo. Foi justamente esse aqui. Exatamente. E aí, Honório, habemos poeta, né? Você é escritora. Na época, ele estava montando uma coletânea em homenagem ao aniversário de Leandro Gomes de Barros, que é considerado o pai da literatura de cordel, para a convite da Prefeitura do Recife. E aí ele disse, eu quero botar você nessa coletânea, porque a gente praticamente não tem mulheres compondo. Eram 20 poetas e acho que só tinha eu, Suzana e mais alguém, nem lembro. Acho que era só eu e Suzana. E a gente precisa dessa representatividade. Já era um problema naquela época você fazer algo, né, para a prefeitura sem ter a paridade, sem ter mulheres participando, né? E aí ele já tinha essa visão, ainda bem. E aí ele me convidou e me colocou nessa coletânea. E nesse mesmo período, eu me inscrevi num concurso que a prefeitura fazia no Festival Letra e a Voz, que era a Recitata. E declamei A Mãe que Pariu o Mundo e fui premiada com essa declamação. Tinha que ser um poema autoral que você declamasse. E fui premiada com essa declamação. E aí, um dos prêmios era um valor em dinheiro. Na época, eu me senti muito rica. Imagina. Eu ganhei esse prêmio em dinheiro. Era R$ 300, mas era tipo, what? Era grana. Naquele tempo, hein? Era grana, sabe? E aí eu fiquei muito feliz com aquela premiação em dinheiro. Mas o que foi mais importante, assim, para a carreira começar, digamos assim, um incentivo, foi que eu recebi 500 cópias do folheto e outras Caramba! distribuídas por bibliotecas e tudo mais. Então, eu comecei a ser convidada, né? Quando as bibliotecas recebiam os folhetos da coletânea, que começavam a olhar e viam que era uma mulher, aquilo, meu Deus, existe mulher fazendo isso, né? Como assim? E aí eu comecei a ser convidada para declamar esse cordel em vários lugares, para falar de literatura de cordel, para ir para as escolas. Comecei a comercializar os meus folhetos, né? Eu era estudante na época, não tinha nenhuma renda, né? Então foi um incentivo ali, foram várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo e que me fizeram adentrar mesmo nesse mundo. E logo depois eu comecei a escrever para criança e comecei a produzir mais ainda, porque se não tinha muita gente produzindo cordel, se eram poucas mulheres produzindo cordel. Produzindo cordel para criança era menos ainda. Então, eu acabei tendo muito essa demanda mesmo de produzir e foi super importante assim para a minha carreira deslanchar mesmo, né, para eu começar. Que massa, Mara, escutar isso tudo, entrar um pouco mais na sua intimidade, assim. Porque até hoje eu acho ainda difícil a produção. Eu não sei, pelo menos por aqui, por essa região, a produção de cordel para crianças, assim, é sempre algo muito solto. Sempre Uhum, tem uma produção, mas é apenas uma produção, entendeu? Não é essa coisa constante, assim. uhum, Então é muito interessante, assim, esse teu trabalho justamente por isso, né? uhum. Porque também acaba que eu acho assim, a literatura de cordel um pouco difícil. Eu escrevo em métrica, em rima e tudo mais, mas é isso, como você fala, tem todo um processo de estudo e tudo mais, não é só
fazer a coisa, mas porque isso, né? A literatura de cordel tem essa coisa de chamar mesmo a atenção, esse movimento, essa Sim, oral literatura que você falou, isso é muito impactante, assim. Então, é cada vez mais importante estar ressaltando, né, esse tipo de literatura também. sim. Eu sou super defensora, assim, das regras. Sou bem caxias com relação à estética, né. Claro, tem ressalvas que a gente faz em alguns momentos, algumas pessoas que são de uma outra corrente, mas eu costumo ter bastante atenção com relação à métrica. Tem vários cordéis antigos que eu já percebo falhas e coisas que eu tento não repetir hoje em dia, foi, né, aprendizados que eu fui tendo ao longo da carreira mesmo. E eu tento prestar bastante atenção, porque é uma especificidade do gênero. Então, se a gente não respeita, a gente acaba descaracterizando. É. Então, eu vou sempre ali na métrica, na rima. Inclusive, eu ministro oficinas sobre literatura de cordel, então eu tenho meio que esse compromisso mesmo de respeitar, digamos assim, esses pormenores da estética, né? Maria, eu também sou de acordo, eu também concordo assim contigo. Eu tenho um pouco de dificuldade de escrever, justamente por isso, né? Por essa exigência e tudo mais. Eu até escrevo, mas eu não me dou a ousadia de estar publicando. Ou então eu sempre publico quando eu mostro a alguma pessoa que já tem, por exemplo, a Belinha. Uma vez a Belinha me convidou O para. processo, então, ele é bem importante, né? A gente, aqui, eu, Suzana, a gente se mostra o tempo todo, né? Sempre troca e porque você vê seu texto, você não percebe às vezes. Isso, você não percebe. Leitura, ó, você quebrou aqui tá faltando, aqui tá demais, ó, isso aqui não, né? Então essa outra olhada, essa revisão, ainda que informal, ela é muito bem-vinda, né? Aí uma vez, até então eu não tinha muita atenção sobre esses cuidados assim, que tem pessoas, tem poetas que às vezes vão para esses eventos só para analisar a estrutura do verso. E é Mulher, agradável, né? uma vez eu fui para Belmonte, até então eu não sabia que isso existia, né? Aí eu fui para Belmonte uma vez, Mari, para um evento que era só sobre literatura de cordel. Menino, lá o povo não ia só para analisar, ficava um monte de poeta assim numa mesa, só para escutar o verso, para ver se estava estruturado e tudo mais. Menina, eu fiquei passada. Depois eu já não mostrava muito meus versos. Depois desse dia, se eu for escrever alguma coisa em métrica ou em rima, eu tenho que passar para análise para depois eu poder postar, porque é real, viu? Tem Eu uns percebo críticos. que o poeta mais experiente, se ele não passar por revisão, em algum momento vai sair um erro. É. É porque realmente é difícil de fazer, é complexo. E às vezes você se deixa levar pela beleza, pelo conteúdo, pela mensagem que você está escrevendo e deixa escapulir ali um versinho com a sílaba a menos ou a mais. Aí, Uhum. inevitavelmente, isso vai acontecer com o mais experiente dos poetas de bancada, sabe? Isso é uma bobagem, você ficar como um juiz analisando. Pois é, menina. É Eu... coisa de macho, é coisa de homem. Ei, não, e sem contar que esse evento, se brincar, só tinha eu e mais 3 mulheres, assim, É entendeu? E majoritariamente mesmo, como sempre. isso. Eu nunca vi uma escritora, uma cordelista tomando de assalto um folheto Pois é, para contar assim. justamente. Eu também não, entendeu? Por isso que cada vez mais eu me E sinto. fique registrado nessa. Isso, que fique registrado, justamente. Para a gente quebrar um pouquinho essa questão de fala, né? Só falando, falando, falando. Vamos também exaltar os seus versos, né, querida? Porque Sim, você é uma poeta que realmente precisa ser exaltada e falada e recitada sim. em todos os lugares. Então, você quer recitar alguma coisa e em seguida eu. Você devia recitar. Mas eu tenho que dar abertura e abram alas para a minha poeta convidada, né? Certo. Não, Então, se pode você ser. Eu quiser posso abrir, citar uma coisa, você recita a outra, quem sabe. pronto. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma coletâneazinha aproveitando o espaço para fazer propaganda.
Olha! Cordéis, que leva o nome do meu projeto, né? Do meu espetáculo Cordel Animado. E que vem com folhetos voltados para criança. E aí, eu acho que eu posso ler, deixa eu ver qual desses eu poderia ler. Eu gosto de todos eles, mas eu gosto muito de João Grilo e Chicó, que foi uma adaptação que eu fiz, né, desses personagens, que inclusive estão na obra de Ariano, mas que não, eles são muito engraçados, muito lúdicos, mas eles não têm uma versão adaptada e adequada para a infância. Então, por exemplo, nesse folheto eu fiz essa adaptação, né? Porque o cordel tem isso, ele às vezes tem clássicos e textos que são muito lúdicos, muito engraçados, mas que não são interessantes para a criança, não tem essa adequação. Então, às vezes, eu gosto de trazer essas referências, adequando, adaptando para uma linguagem adequada, né, para o universo infantil. E aí começa assim: João Grilo e Chicó em cordel para crianças. Mentira tem perna curta? Não devemos mentir, não. Sempre que a gente mente, vira maior confusão. Vou contar uma história de Chicó e de João. João Grilo era um menino franzino como ele só. Chicó, o seu grande amigo, mentia que dava nó. O grilo sempre ajudava e a mentira acobertava, pois sentia muito dó. Um belo dia, Chicó chegou com conversa ruim. Como era de costume, os causos do jovenzinho sempre acabam com não sei. Eu só sei que foi assim. Ele contou que sabia falar o melhor latim. Contou a história da Bíblia. Falou de Abel e Caim. E onde tu aprendeu? Não sei. Eu só sei que foi assim. Eu já corri essas terras atrás de um alecrim, encontrei um reluzente feito de ouro, purim. E o povo disse, valei. E cadê então? Não sei. Eu só sei que foi assim. O povo desconfiado e Chicó feito um arlequim, igual um bobo da corte, dizendo graça sem fim, e para tudo era, não sei. Eu só sei que foi assim. João Grilo quase pula para se safar de fininho, pois viu que pro lado deles a coisa já estava ruim. E de novo, Chicó, não sei. Eu só sei que foi assim. Conheci uma princesa formosa feita um jasmim. Perguntou se eu era príncipe e se apaixonou por mim. E cadê ela? Não sei. Eu só sei que foi assim. Alguém do povo lembrou que Chicó estava devendo. Pague logo meu dinheiro, pode ir me devolvendo. João Grilo perguntou: o que está acontecendo? O homem disse: Chicó disse que eu ficava rico se dinheiro lhe emprestasse, que só precisava um tico que ele iria transformar, os cifrões multiplicar. Eita ideia de jirico! João pediu emprestado e ali pegou uma nota. Desenhou em cima dela, tramou mais uma lorota, entregou-lhe o dinheiro. Toma aqui, seu pirangueiro! E causou-se a revolta. A nota era de R$ 1. Olha, faz tempo. A nota era de R$ 1. Grilo desenhou 3 zeros, mudou o nome para 1000. Pense no lero-lero. O homem se enfureceu e atrás dos dois correu. Foi pernas para que te quero. Em um outro vilarejo, para as bandas do sertãozinho, Chicó narrou: eu já vi o dia em que R$ 1 virou 1000 que eu contei. Mostre a gente. Eu não sei. Eu só sei que foi assim. Viviam Grilo e Chicó rodando o mundo inteirinho. Muita gente via graça, ria mesmo achando ruim. E essa história que criei, se foi verdade, Eu não sei. só Só é sei. assim. Coisa linda. Que imaginação, Mara, essa tua. Tudo, 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 tudo. Eu vou declamar um verso, na verdade, algumas estrofes, né, do seu guia poético. E Sim. Mari diz assim: caras amigas e amigos, hoje venho apresentar fatos e feitos históricos de gente bem singular. Nos não lição de bravura, são exemplos de figura do mais alto patamar. Eu quero homenagear as mulheres da história, que nos servem como guia pela sua trajetória.
Heroínas femininas provam que qualquer menina pode ser forte e notória. Tiro logo da memória uma brava sertaneja, que foi Maria Bonita, que viveu sua peleja ao lado de Lampião, do cangaço no sertão, lembrado onde quer que seja. Uma moça benfazeja, Joana d'Arc, a guerreira, liderou o enorme exército da França, honrou a bandeira, mas ao cessar a batalha sofreu a justiça falha, foi queimada na fogueira. Dandara foi prisioneira durante a escravidão, lutou pelo povo negro buscando a libertação. Zumbi foi seu companheiro, o quilombo seu terreiro de fé e libertação. Merece nossa atenção a rainha poderosa, que foi Cleópatra do Egito, do deserto, a mais famosa, soberana e inteligente, que governou sua gente de maneira audaciosa. Com uma voz melodiosa, balangandãs a valer, Carmen Miranda é para sempre, impossível de esquecer. Se no rádio ela cantava, quem ouvia balançava sem parar de remexer. Ainda vale dizer sobre a artista persistente, Frida Kahlo, a mexicana, que até hoje encanta a gente, por seu legado em pintura, por ser uma criatura de alma livre e irreverente. Malala pediu somente que a deixassem estudar, que deixassem as meninas serem livres para sonhar, mas no seu país, então, a resposta foi um não e ela decidiu lutar. E assim pôde conquistar o Prêmio Nobel da Paz, a mais jovem ativista que até hoje foi capaz de vencer por ser tão forte, ela que enfrentou a morte e a tirania voraz. Eu não seria capaz de encerrar essa listagem de mulheres exemplares, cheias de fibra e coragem, eleger representantes para mim significantes, e aqui fica esta mensagem. Podemos ser personagens principais de uma mudança. Você que é menina hoje, pode virar liderança. O lugar de uma mulher é o lugar que ela quiser. Guarde isso na lembrança. Mariane Bijo. Ô, Mara, eu te digo, eita, como eu queria ter escrevido esses versos. Eu não tenho essa capacidade. Linda, muito obrigada. É emocionante sua leitura. Muito lindo, Mari. Eu amo muito, porque também sua literatura ela é uma literatura política, né? Ela é uma literatura ativista, então é muito importante também isso. É por isso que eu faço questão de todo lugar que eu estou, de declamar esse verso, de declamar outras coisas suas, pela potencialidade que você é, pela inspiração que você é, mas também por seu saber expressar nas palavras, porque às vezes a gente tem todo o sentimento e tudo mais, mas às vezes não sabe colocar ela, né? Na palavra, na estrutura silábica, que é muito importante. Então, você, Isabelle Moreira, Suzana Moraes, Daiane Rocha, enfim, todas essas mulheres, assim, é uma grande inspiração, antes de tudo, de luta. É verdade. É a nossa né? Militância poética. Pois é, e a gente que está nesse meio da literatura é mais complicado, né, Mari? Por isso que é tão importante também a gente sempre estar colocando em evidências as nossas palavras, enfim, os nossos incômodos, porque se a gente tem a oportunidade de estar ocupando um espaço que muita gente vai escutar, principalmente espaço onde tem muitos homens, então que a gente suba, mas que vá com a responsabilidade também, não a mensagem, né? Mas também com esse nosso murro na cara que a gente tem que dar, porque a gente é importante. Não, pode demais ocupar os espaços, né? E se fazer ouvir quando a gente tem oportunidade, e galgar, batalhar por mais oportunidades também, né? Por paridade, por presença feminina. Eu estou sempre, todos os lugares que eu posso estar, né? Faço parte da comissão setorial de literatura. Já fui coordenadora de literatura do estado. Então, todos esses lugares que eu passei e que eu ocupo hoje, eu vou levando essa bandeira, né? Levantando essa bandeira e buscando mesmo esses espaços, esses locais para reverberar as mensagens, né? Que a gente tem. E você faz isso muito bem. É uma grande representação, assim, para a gente. Mari, então vamos lá, para finalizar, né? Estamos já quase finalizando esse bate-papo maravilhoso. A hora passa assim, não é, menina? Acho que é a saudade, a vontade de estar conversando contigo. Era para eu ter passado um cafezinho, mulher, para ter duas comadres aqui conversando. E Jorginho, dormiu?
Nada, ele tá na escola. Ah, já começou, né? É creche e é que ele frequenta? Nada, ele já tá com 3 anos e meio, ele já tem tarefa, minha filha. Ah, também eu imagino o quão inteligente Jorginho é, viu? Porque ele tem muito estímulo, então Fala isso ajuda com muito. ele, viu? Eu É uma imagino, viu? Não poderia ser diferente com a mãe dessa, né? Ô Mari, e qual é o seu principal intuito em contar histórias e como é a interação das crianças durante a apresentação? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas, assim, o seu principal intuito de contar histórias, assim. Olha, eu acho que as histórias são transformadoras, sabe? Eu passei por várias transformações através das leituras, né, que eu fiz na vida, através das histórias que eu ouvi na vida, e eu acho que elas são muito transformadoras e elas são acolhedoras também. Então, eu acho que é uma missão muito nobre, eu sou muito feliz e me sinto muito plena de me dizer uma contadora, uma narradora de histórias e uma escritora, né, uma produtora inventora de histórias, porque realmente é algo que eu acho muito fabuloso, né? Fico muito encantada. Às vezes eu tô lendo algum conto, ou então tô ouvindo algum outro contador ou contadora contar uma história, narrar uma história, e eu fico assim completamente entregue e abobalhada assistindo, ouvindo, me nutrindo daquilo, porque realmente eu sou uma fã da narrativa, né? É uma coisa ancestral, é uma coisa que vem desde os tempos mais remotos da história, de quando as pessoas e a humanidade desenvolveu a fala. Então a história acompanha, né? A narração de histórias acompanha a história da humanidade. Estava lá nas pinturas rupestres, tá na nossa história, tá na nossa ancestralidade. Então eu acho muito poderoso. E eu acho que eu tenho muita necessidade de ter um veículo de expor as minhas histórias para o mundo, as coisas que eu escrevo. Então, o espetáculo, o cordel animado e os vídeos que eu gravo, né, e a Rádio Matraquinha, tudo isso são portais, né, entre a minha escrita e o leitor, ouvinte, espectador, né? Então, eu me aproveito de todas essas oportunidades e perpasso todos esses portais para levar essas histórias que eu crio para o mundo, né, para as pessoas, que eu acho que é isso que faz o sentido, né, existir sentido na gente produzir, na gente escrever e tal, é mostrar, né, é abrir, é fazer com que outras pessoas recebam. E isso é que é massa, porque também, diante de todas essas demandas que a gente tem, enquanto mãe, enquanto família e tudo mais, é, é algo de força, né? Isso, essa disposição toda é algo de força, assim, porque é uma demanda muito grande, é muito trabalho, é muita coisa para dar conta. Então, realmente, às vezes eu nem gosto de dizer isso, né? Que as mulheres são fortes, mas é isso, assim, é algo de força que a gente tem, porque é muita coisa para dar conta. E você dá conta de tudo e dá conta muito bem de tudo, entendeu? E é muito importante, assim, você como ser no mundo é muito importante. Então, gratidão, Mari, por você existir, antes de tudo. Obrigada, obrigada pela oportunidade que a gente teve na vida de se encontrar, de ter esse conhecimento. Eu realmente sou uma grande fã, sou uma grande admiradora, como um todo, né? Como mãe, como artista, como mulher, como, enfim, você realmente é minha mestra. A gente falando sobre mestre, né? Você é uma das minhas mestras, então gratidão por sua existência. E eu vou chorar, então eu vou parar por aqui, porque eu sou uma manteiga derretida. Tá eu e tu, com vontade de chorar, mulher. Mas olha, muito obrigada pelo convite. Eu fico sempre muito feliz quando eu vejo, né, os teus trabalhos, as tuas coisas. Me dá um orgulho, assim, como se eu realmente tivesse uma pontinha ali de responsabilidade, né, por tudo isso que você tem produzido. É maravilhoso ver. E assim,
eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu estou no Recife, que é um centro cultural, eu estou na metrópole, né? Eu estou na capital do estado. E quando você, do sertão, diretamente do sertão, de Triunfo, do Pajeú, você tem expressão, você ocupa esses espaços, é uma coisa assim catártica, realmente avassaladora, porque você está indo contra a correnteza, né? No contrafluxo, fora do eixo. É como a gente com relação a São Paulo, por exemplo, né? A escassez de possibilidades e oportunidades que a gente tem no Nordeste é nítida, é muito óbvia. E o mesmo acontece com a gente da capital e os artistas que estão no interior, né? Praticamente à margem desses acontecimentos culturais que a gente tem por aqui. Então, quando você consegue realizar, é como se você estivesse movendo muitas outras coisas, né? É uma revolução realmente muito grande, potente e muito importante. E eu que digo agora, obrigada por você existir. Coisa linda. Gratidão, Mari. Sempre, todas as oportunidades que eu tiver de lhe trazer para pelo menos conversar 5 minutos, eu vou fazer, porque realmente é algo que hoje eu já ganhei meu dia, assim. Eu já vinha me preparando, né, para essa conversa e tudo mais, mas ganhei meu dia. Mari, e para finalizar, né, conta sobre os teus projetos para 2022, Ó, diz aí tá quais são todo teus planos. para curtir meu Instagram, né? Para seguir Isso, Mariane Biggio. por favor. Também pode começar a seguir nas plataformas digitais, é só procurar Mari Biggio, no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, tem o nosso canal Cordel Animado no YouTube também. E aí eu também estou com 2 projetos agora em andamento, aprovados na Lei Aldir Blanc. Um deles é o Cordel Animado 10 anos, que é justamente a celebração, né, desses 10 anos de trajetória. E Meu aí Deus. a gente está gravando, está produzindo 5 histórias em vídeo. Nesse momento de pandemia, a gente achou mais interessante fazer algo no formato online, para ter um capricho maior, para ter um alcance maior, nacional, né? Ou internacional, quem sabe. Claro, querida. E Com também não certeza. tem nenhum problema com relação à pandemia em si, né? E aos protocolos e tudo mais. Então, a gente está produzindo 5 histórias inéditas em vídeo que estão sendo gravadas com o maior capricho para o nosso canal. E elas vão começar a ser disponibilizadas em março, que é o mês que a gente celebra os nossos 10 anos, né? Então, a cada semana vai ser lançado um vídeo e esses vídeos dialogam com o calendário de março. Então, vai ter um vídeo, vai ter um cordel em vídeo que vai ser, né, do carnaval. Depois a gente celebra o aniversário da cidade do Recife, o Dia da Mulher, né? O calendário de março ele vai sendo contemplado com essas histórias também. E são histórias inéditas, eu vou estar junto com Mila, gravando essas histórias. A gente vai estar com figurino novo, acessórios novos, elementos de cena e cenários todos novos também, pensados especialmente para esses vídeos. E muita gente maravilhosa envolvida. Eu envolvi Imagino. muita gente, cada vídeo é uma pessoa diferente, é um artesão, um artista diferente que vai estar participando. Por exemplo, a primeira história, que vai ser a do carnaval, né? Da semana do carnaval. O Cordel nos conta a famosa cena dos 2 amores de Colombina, que fala justamente sobre aquela tríade Colombina, Arlequim e Pierrot, em Cordel, para crianças. E aí eu vou usar mamulengos, todos os personagens são mamulengos produzidos no Museu do Mamulengo, lá em Glória do Goitá. Então, os artesãos estão envolvidos, Nossa, Mari. né? E estão recebendo verba, né? Eu destinei uma verba para a produção desses mamulengos. Tem outra história que vai ser com teatro de sombras. Tem outra história, ó, que vai ser uma adivinha dos personagens do folclore. Então, a matriosca Opa. e o projeto Avoa, que fizeram os bonequinhos de pano. Então, vai ter uma história com bonecos de pano. Vai ter história com animação, né? Computação gráfica. Enfim, envolvida Menina, maravilhosa para a gente. estou ansiosa. Isso a gente começa a lançar. Meu Deus, ansiosa já, porque eu sempre, vocês, assim,
além da interpretação, né, da contação de história, além da música de Mila, Uhum. vocês me chamam muita atenção a identidade visual, assim, é um todo, é um conjunto, é algo completo, assim. E você falando agora sobre isso, porque, Mari, eu vi alguma apresentação tua, tu apresentando em algum lugar, no shopping Recife, não sei o que foi. Que bicho, tudo muito lindo, as roupas tudo muito linda, tudo muito linda. Assim, eu digo, meu Deus do céu! A gente gosta de caprichar no... Capricha, vocês sempre capricharam, velho. A gente capricha. Esse figurino novo, ele tá bem legal. Ele tem uma referência dos mouros, árabe, uma coisa meio árabe, misturada com Chique, menina. cangaceiro, com gibão. Amo. É uma coisa bem misturada de referências, porque tudo comunica, né? Tudo é Isso, comunicável. Então, isso. quando eu tô com o meu figurino, ele dialoga com o que eu estou fazendo e tudo isso traz mensagens para a criança e para o público que está assistindo a gente. Então, eu tenho sempre muito cuidado com todas essas escolhas estéticas que a gente faz, né? E aí, uma outra coisa para encerrar é o outro projeto que também a gente está fazendo pela Lab, que é o meu segundo álbum, né, musical. Eu tenho o primeiro álbum, que é o EP Nosso Bebê, que está aí nas plataformas digitais, que eu lancei em 2019, canções que eu criei quando estava gestando Jorge e depois que ele nasceu. É o meu primeiro álbum musical, o Nosso Bebê. E esse segundo álbum, que vai estar também meados de março, abril, em todas as plataformas digitais, se chama Cordéis e Canções para Pequeninos Corações. Oh, meu Deus. É um álbum Coisa misturado. boa. Ele tem cordel e ele tem música, né? Uma faixa é cordel, outra faixa é música. Uma faixa é cordel, outra faixa é música. Ai, Mari, que maravilha. E aí também tem Estou ansiosa para mostrar a Aurora. muitos músicos convidados, atores, dubladores também que vão fazer parte da narração dos textos. Mila que vai fazer a trilha sonora e os efeitos. É isso, tem um monte Que de gente lindo. vida. E em março, abril serão meses assim bem recheados de Efervescentes, né? lançamento de Maribígio. Amo, amo, maravilhosa. Mari, gratidão por sua presença, gratidão por essa partilha. Lindo demais, estou morrendo de saudade de você. Espero que isso passe logo para a gente ter a oportunidade de se ver e de se encontrar. Essa é mais uma realização da ocupação Poetas na Rotina, tendo o incentivo da Leal de Blanc em 2021, com a execução em 2022. E é isso, a gente teve esse bate-papo, eu, mulher no meu processo criativo, com Mariane Bijo. Muito obrigada, Mari. Um Obrigada, cheiro, minha meu cidade. amor. Um Se cheiro. cuida. Um Tá? beijo na família. Valeu. Cheiro.